Senhor queridos, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao canal O que diz a Bíblia. E no dia de hoje eu quero deixar aqui para a tua meditação um versículo da palavra de Deus que diz mesmo assim no livro de Lucas, no capítulo 18 e o versículo 27. Mas ele respondendo, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Veja o que é que o texto da palavra de Deus está dizendo aqui para você neste dia. Que as coisas que são impossíveis aos homens, elas são possíveis a Deus. Talvez você esteja passando por um momento difícil da sua vida e que você pense que não tem jeito, não tem mais solução. Mas a palavra de Deus está te dizendo neste dia, as coisas que são impossíveis aos homens, elas são possíveis a Deus. Quando eu leio um texto feito esse, faz-me lembrar de um certo homem, em que em uma certa ilustração ele estava falando, que ele dizia o seguinte, que um certo homem muito rico, ele foi fazer uma viagem em um navio. E quando ele foi fazer essa viagem, quando ele chegou em uma determinada distância dentro do mar, o que é que aconteceu? Aquele navio, ele afundou. E aquele homem, ele se agarrou aos destroços do navio. E o mar foi levando ele, levando, até que ele chegou em uma determinada ilha. E ele passou muito tempo naquela ilha. E ele pegou o destroço do navio agora, as tábuas que sobraram, e ele fez uma cabana para ele. E era ali que ele dormia, era ali que ele se aparava das chuvas. E aquele homem se alimentava das frutas que tinha naquela ilha. E ele começou a passar um momento bastante difícil da sua vida. E aquele homem não tinha outra alternativa a não ser orar a Deus. E ele começava a clamar a Deus, a pedir para que Deus mandasse socorro para ele. E os dias foi passando, mas antes de dormir ele fazia isso. Quando acordava ele fazia isso, pedia socorro da parte de Deus. Então ele passou a orar cada vez mais e mais. E foi pedindo a Deus para sair de dentro daquela ilha. Quando chegou um determinado momento, como ele via que talvez já não tivesse mais solução para ele, como sair daquela situação, ele orou a Deus de manhã e entrou dentro daquela ilha para procurar algo para comer. E quando ele foi procurar algo para comer, naquele dia ele demorou muito a encontrar. E quando ele chegou, quando ele já estava voltando, já era o final do dia. Já estava praticamente à noite. E o tempo começou a escurecer, veio uma chuva muito que de repente ele se apressou para voltar para a sua cabana. Mas mesmo assim escureceu. E ele, quando veio voltando para a sua cabana, quando ele avistou a cabana ainda de longe, ele percebeu, ele conseguiu avistar em meio àquele escuro, porque em meio àquela chuva veio muitos raios, muitas trovoadas. E um daqueles raios pegou na sua cabana e aquela cabana começou a pegar fogo. E ele disse, Deus, até isso, até o único lugar que eu tinha para me aparar da chuva, para me aparar do sol, tem sido destruído. E agora o que será de mim? E aquele homem agora desesperado, ele começou a chorar. Ele chorou tanto, ao ponto de adormecer. E quando ele adormeceu, a noite passou muito rápido. E quando chegou o dia, quando menos esperava, aquele homem pôde escutar aquela zoada que o navio faz. E quando ele menos esperou, uns homens
desceram daquele navio, dentro de um daqueles barcos salva-vida, e vieram até ele e acordou ele. E de repente aquele homem perguntou: como é que vocês me encontraram? Pois eu já não tinha mais esperança, já não tinha mais solução de sair, não tinha mais esperança de sair daqui. E eles disseram: nós podemos ver que à noite uma pessoa fez um fogo, e a gente viu o fogo, e de manhã a gente pôde ver a fumaça. E aquele homem começou a entender que através daquela tempestade que Deus tinha mandado, através daqueles raios, Deus, através daquele fogo, naquela cabana, Deus pôde mandar socorro para aquele homem. E quantas vezes é assim na minha e na sua vida? Quando a gente pensa que não tem mais jeito, não tem mais solução, em meio à tempestade, Deus, Ele fala para mim e para você. Basta tão somente a gente dar ouvido ou abrir os nossos ouvidos para entender o que Deus está falando para a gente. As coisas que são impossíveis aos homens, elas são possíveis a Deus. Talvez você ainda não esteja entendendo o que Deus está a fazer na tua vida, porque você só está olhando a dificuldade, você só está olhando os seus problemas, você só está olhando os obstáculos e você está se esquecendo do tamanho do Deus ao qual você serve. Muitas e muitas pessoas sempre usam esse termo: não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. E Deus é quem pode solucionar todos os problemas da sua vida, todas as dificuldades. Lembre-se dessa ilustração, que não importa o que você esteja passando, Deus está no controle da sua vida. Então somente creia. Então somente creia, porque a palavra de Deus, ela nos ensina que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. E se Ele não te socorreu ainda, é porque ainda não chegou o tempo. Mas o tempo de Deus vai chegar na tua vida. Que Deus, Ele nos ajude, que Deus, Ele nos abençoe. E desde já, eu peço aqui a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, que se você gostou dessa ilustração, aqui eu te peço, curte, comenta, te inscreve aqui nesse canal, para que ele possa crescer para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo.